Jornalismo de verdade. Isso aqui também é sensacional, papai. Olha só, sensacional do ponto de vista do que a esquerda está fazendo para tentar maquiar mais uma vez um ato impensável, ou diríamos espontâneo, do atual presidente da República. A Procuradoria-Geral Eleitoral atirou direto no Palácio do Planalto agora, ao pedir a condenação imediata do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por propaganda eleitoral antecipada. O vice-procurador-geral eleitoral rejeitou as desculpas da defesa e reforçou que o atual chefe do Executivo brasileiro usou de forma escancarada a estrutura do Estado e o palanque público para pedir votos e engrenar a disputa política antes do prazo permitido pela lei. Com essa medida, as autoridades tentam agora frear o abuso de poder de quem utiliza a máquina do Estado para sair na frente e ditar o ritmo da corrida eleitoral a seu favor. Essa ofensiva da Procuradoria mostra que as regras do jogo deveriam valer para todos, criticando apostas políticas que tentam transformar atos oficiais em puro show de campanha. Enquanto os advogados de Lula tentam amaciar o caso, dizendo que as falas foram apenas manifestações normais, o parecer enviado ao Tribunal Superior Eleitoral escancara o absurdo de quem se sente acima da lei só por estar na cadeira mais alta do país. Se o TSE confirmar mesmo a multa e a condenação, o recado de Brasília será muito claro, direto e reto. Até mesmo o presidente da República vai ter que aprender a respeitar os limites do calendário eleitoral. Estou recebendo aqui comigo o Carlos Dias para a gente analisar isso aí. Carlos, isso faz referência àquilo que o presidente Lula fez, já pedindo voto para Marina Silva, para Simone Tebet. Ele já atropelou por aí, meteu os pés entre as mãos. Como é que você vê essa situação agora do vice-procurador eleitoral? Olha, eu primeiro queria, de certa forma, elogiar o Ministério Público, que agora, me parece, age com isenção. Ele não olha o candidato, ele olha o ato. No caso, o próprio Lula é candidato à presidência da República e ele tem as suas candidatas para o Senado. Então, ele faz uma ação de governo para pedir voto para pessoas que vão disputar cargos de Senado. Então, isso viola, logicamente, a legislação, viola aquilo que se espera, mesmo de uma conduta de um presidente experiente, porque não pode chegar e dizer, olha, não, foi um deslize, alguma coisa. Não, ele está aí no 4º mandato, ele sabe o que ele está fazendo, ele utiliza a máquina pública em benefício próprio, não só do ponto de vista eleitoral e outros campos também que nós estamos vendo que aí a justiça já não investiga tanto. Então, espero que o Ministério Público se recupere, porque aquilo que foi feito em 2022, a posteriori, inclusive, também com o presidente Bolsonaro, e que o tribunal também se recupere das suas ações centralistas e de escolha a quem ele poderia proteger num período eleitoral. A isenção é fundamental e a lei deve ser igual para todos. Quem viola a lei tem uma punição específica, ainda mais no período eleitoral, porque aí é uma decisão que, se por acaso a justiça não toma com o fiel cumprimento da legislação, o que acontece? Aquilo pode se dar em benefício à pessoa que violou, e quem viola a lei pode governar o país, quem viola a lei pode ser senador da República, quem viola a lei pode ser deputado federal, só considerando a esfera federal. Qualquer nível não pode, Não, e a gente fica se perguntando aqui o seguinte: primeiro que diziam que Bolsonaro era truculento, era grosseirão, por causa das palavras que ele usava, que eram sempre as verdadeiras, só que era o jeito dele. Só que aí a esquerda bateu pesado. O jeito dele? Tá. Agora, quando o Lula faz pior, mostra dedo do meio, entendeu? Em palanque, publicamente. Onde é que já se viu um presidente da República no mundo inteiro dando um dedo do meio?
Ninguém nunca viu isso, mas aí a esquerda já acha bonitinho. Eu só troco aqui, né, os nomes dos personagens, colocando, por exemplo, se fosse o próprio Jair Bolsonaro ou o Flávio Bolsonaro numa situação como essa. Já estaria impugnado. Veja, Jair Bolsonaro foi impugnado, entendeu? Teve os direitos dele cassados porque ele se reuniu com embaixadores e falou do processo eleitoral brasileiro, sendo que ele estava no pleno direito de exercício da presidência, porque ele, como chefe do executivo, ele trata da política internacional, da política externa brasileira, é responsabilidade dele. Então, se ele se reuniu com os embaixadores, ele estava no direito de fazer aquilo ali. Mas a interpretação conveniente disse que não. E aí caçaram os direitos políticos dele. Como é que faz agora? Você tem uma justiça eleitoral com as regras extremamente claras e você tem o presidente da República, que é candidato à reeleição, fazendo tudo de contrário do que manda a regra. E aí, o que vai acontecer? Nada, é bonitinho. É isso que irrita o brasileiro hoje. O brasileiro de bem, o brasileiro esclarecido, acaba ficando indignado com esses 2 pesos e 2 medidas. E o que irrita também, Paulo, é o seguinte, não é a efetiva aplicação da justiça, é a seguinte resposta, aspas, missão dada é missão cumprida. Eita! Essa que foi a realidade jurídica, né, da relatoria no TSE. Vamos então esperar, né, que eles se recuperem, né, desse passado não muito vigoroso, né, e voltem à aplicação legal para qualquer lado. Não estamos defendendo o lado de ninguém, só estamos dizendo o seguinte, existe uma regra posta pela legislação. Todo candidato tem que cumpri-la fielmente. Começar. Ponto. Jorge Serra embasou seu comentário nesses desmandos do Supremo Tribunal Federal. E por muito tempo a gente ainda discute a questão de impeachment de ministros, seja a questão do ministro Alexandre de Moraes, seja a questão do Dias Toffoli pelo Resort Itaiaia, tem a questão do Gilmar Mendes, várias outras, e a gente não consegue emplacar. A sensação que tem é que o STF tem os senadores ali na manga e eles têm um certo receio de se virar contra eles. Queria saber de você como que você analisa esse Supremo com essa escalação dos 10 ministros, tem uma vaga livre hoje, do Barroso, e queria que você analisasse como você vê essa questão do nosso Poder Judiciário, Lobauer. Eu acho que é um problema profundo, um problema estrutural brasileiro. Esse Supremo não chega aos pés de qualquer Supremo que a gente teve alguns anos atrás, há pouco tempo atrás até. É um Supremo que colocou o Brasil tecnicamente num estado de exceção. Praticamente, ele rasga cotidianamente a Constituição. Ele é pago, esses senhores e essas senhoras são pagos para cumprir a Constituição, para interpretá-la, mas segui-la. E não fazem isso há um bom tempo. Eu diria que desde 2020, esse Supremo presta um desserviço ao país. E o grande debate, né, o grande desafio brasileiro é colocar o Supremo de volta no seu lugar. Isso quem faz de acordo com a Constituição é o Senado Federal. Agora, quando você tem um presidente do Senado que não faz isso, e você descreveu bem, você não é só o presidente, né, você tem uma parte importante do Senado que, por alguma razão e provavelmente pelas suas atividades escusas individualmente dos senadores, não cumprem a sua função, você tem um problema institucional profundo aí, que a gente só resolve com eleições gerais, para ver se troca uma parte desses representantes e cria uma situação política que reverta finalmente o Supremo Tribunal e coloque ele de volta no lugar. Bom, vamos fazer o seguinte, então, como prometido, vou girar aqui, vou passar a Guilherme Oliveira lá na capital paranaense. Lucas Sabo, muito obrigado. Christian Lobauer, é um prazer falar contigo aqui. Falava inclusive com o Lucas aqui em relação à sua preocupação, seu histórico no setor agropecuário brasileiro. Queria saber como é que você analisa esses 4 anos aí de Ministério da Agricultura. Tivemos o Carlos Fávaro durante praticamente todo esse projeto de Lula 3 atuando à frente da agricultura. E eu sempre alerto aqui os convidados sobre essa chegada, proximidade com as eleições, quando o Lula, de repente, no discurso dele, vira muito amigo do agro brasileiro. De que forma separar uma coisa da outra e também sua avaliação sobre o Fávaro nesses 4 anos praticamente, Lobauer?
Olha, esse governo nunca foi e não vai ser amigo do agronegócio. Ele, aliás, utiliza esse discurso anti-agronegócio como parte do seu discurso demagógico. E não há esperança que esse governo faça qualquer manifestação em relação à realidade e à importância que tem o agronegócio brasileiro. Existem os fatores externos e os fatores internos que fizeram a situação do agronegócio ficar numa situação tão difícil como está agora. Fatores externos externos ao governo, eu quero dizer, são os preços das commodities têm caído muito na média, principalmente os grãos, e o preço dos insumos terá aumentado demais, então as margens foram praticamente inutilizadas aí, e o setor passa por uma situação muito difícil. Um acúmulo de problemas climáticos se juntou a isso, os juros, aí começam os problemas brasileiros, os juros chegaram a patamares insustentáveis, então a situação financeira de boa parte da atividade do agronegócio é muito difícil, a pior dos últimos 25 anos. Aí você acrescenta a isso um governo que tem um discurso anti-agronegócio, um governo que coloca e prestigia um material escolar e uma educação que achincalha o agronegócio, que diz que o agronegócio destrói a Amazônia, que ele é inadimplente fiscal, que ele tem trabalho escravo, que ele envenena o alimento e tudo isso. Um governo que não respeita a propriedade privada, um governo que prestigia uma instituição criminosa, que é o MST, e que invade propriedade produtiva agrícola, embora diga que não faça isso. Então você tem uma conjuntura combinada que coloca o agronegócio numa situação muito difícil. Para completar esse quadro difícil, o Ministério da Agricultura teve muita dificuldade nesses últimos 4 anos. Ele perdeu o poder desde janeiro de 2023, porque aquilo que competia ao Ministério da Agricultura no governo anterior foi distribuído entre outros ministérios, ou seja, o Ministério diminuiu de importância de orçamento. O ministro Fávaro tentou aí fazer um bem bolado para conseguir representar os interesses da atividade mais importante do país, mas não conseguiu. Infelizmente foi colocado como um ministro de segunda classe. Mais uma vez o PT usou figuras que têm até um conhecimento e uma proximidade com o agronegócio, usou politicamente para avacalhar com o setor, tirar o prestígio e a importância do setor. Realmente o resultado é esse aí, uma tempestade perfeita de notícias ruins para o agronegócio em 2026. Jornalismo de verdade.